Sejam novamente bem-vindos. Reiniciamos os trabalhos com a sessão Saúde Urbana. Peço que ocupem os vossos lugares. Aproveito para recordar que através do QR Code podem colocar as questões sobre a sessão. Chamo ao palco Duarte Cordeiro, partner da Shiftify e ex-ministro do Ambiente, com o tema Como as cidades podem melhorar a saúde e o ambiente. Bem-vindo. Isabel Loureiro, professora convidada de Engenharia Humana, investigadora no Centro de Investigação Algoritmi da Universidade do Minho e diretora da Guimarães 26, Capital Verde Europeia, com o tema Guimarães, Capital Verde da Europa 2026. Com o tema O Exemplo do Brasil, Gilberto Natalini, médico cirurgião formado pela Universidade Federal de São Paulo, coordenador de Ambiente, Clima e Saúde da Associação Paulista de Medicina e representante do Estado de São Paulo na COP30. Bem-vindo. Para o painel Saúde Urbana, peço para se juntarem a nós Ricardo Mexia, médico de saúde pública, epidemiologista no Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, e presidente da Junta de Freguesia de Lumiar. Bem-vindo. Paulo Morgado, professor associado do IGOT, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, investigador do Centro de Estudos Geográficos, membro do Laboratório Associado Terra e co-coordenador do GeoMod Lab. A moderação é de Jorge Cristino, partner da Get2C e vogal do CPSA. Bem-vindo. Jorge, o palco é seu. Muito obrigado, Sara. Bem, bom dia novamente a todas e a todos. E estamos neste momento naquilo que é um dos painéis que melhor reflete o que tivemos a falar na primeira parte da manhã. É precisamente esta relação entre a saúde e o ambiente, especialmente focada naquilo que é os aglomerados urbanos, aquilo que é as cidades, que é onde existe uma maior concentração de pessoas e onde os sistemas, nomeadamente os sistemas de saúde, mas todos os outros sistemas socioeconómicos funcionam e convivem, e por isso é nesta lógica de trazermos a saúde urbana ao tema que vos convido a assistir então a este painel, já com os nossos oradores apresentados e rapidamente passando a estas comunicações. Só para vos falar um pouco aqui rapidamente da metodologia que acertamos para este painel, vamos assistir às 3 primeiras comunicações, quer com o Duarte Cordeiro, a Isabel Loureiro e o Gilberto Natalini, e depois então teremos aqui um debate juntamente com o Paulo Morgado, Ricardo Mexia e com os restantes oradores. Vamos começar precisamente pela professora Isabel Loureiro. O palco é seu. Eu tenho uma apresentação. Antes de mais, muito obrigada, Jorge, e cumprimento também os membros do painel, cumprimento toda a plateia e o Dr. Luís Campos, que me fez este gentil convite para estar aqui. Eu posso fazer a apresentação assim? Temos aqui okay, um comando para mudar os slides e assim pode estar freehand. Deixa-me só ver para que lado é que é, ok. Então, estou aqui em representação da Guimarães 26, Capital Verde Europeia. Guimarães é uma cidade localizada no norte de Portugal. Podem pensar que é uma cidade pequena, depende daquilo que considerarem que é o tamanho pequeno, não é? Eu não sei. Nós somos uma grande cidade em identidade, em paixão também por aquilo que fazemos e, sobretudo, numa grande vontade de nos posicionarmos sempre na linha da frente daquilo que são as atitudes e os comportamentos mais sustentáveis. E durante a manhã tivemos aqui discursos e palestras impressionantes que falavam sobre metadados, sobre os problemas globais. E o que eu vos trago aqui hoje é como é que uma cidade como Guimarães, uma cidade pequena, como nos costumam apelidar, embora para mim isso é sempre controverso,
consegue de facto colocar-se na linha da frente na questão da sustentabilidade ambiental. Guimarães é a capital verde europeia de 2026 e eu ia começar precisamente pelo nosso branding, que tem um 26 no meio e representa exatamente aquilo que nós queremos celebrar. E este ano de 2026 é um ano de celebração de uma jornada climática e de uma comunidade que decidiu também abraçar as questões da sustentabilidade. Se repararem, o 26 tem um parênteses e eu gostava de me deter agora nos próximos 5 segundos sobre este parênteses. Há uns anos atrás, não muitos, nós calculamos em Guimarães a nossa pegada ecológica. Ao nível do município, nós estamos a consumir 2,28 planetas. Quando começamos a pedir aos nossos cidadãos que calculassem a sua pegada individual, constatamos que cada um consumia em média 3,18 planetas. Isto é hiper mega preocupante. E hoje já ouvimos falar aqui desta questão da importância da pegada carbónica e da pegada ecológica. Ora, isto levou-nos a uma questão fundamental, foi que o ano de 2026 deveria também incluir uma forte comunicação com os cidadãos, e quando nós falamos de cidadãos, falamos não só aqueles que habitam em Guimarães e que nasceram lá, mas também aqueles que lá estudam e aqueles que lá trabalham, aqueles que lá envelhecem como eu e aqueles que nascem lá, como alguns dos meus filhos também nasceram lá em Guimarães. E é precisamente este parênteses que nos recorda a todos nós, em Guimarães, que nós temos que viver dentro dos limites planetários, procurando, isto é que é importante, e é sobre isto que nós temos também que falar aqui neste congresso, procurando conectarmos-nos com a natureza, porque isso traz saúde, mas só traz saúde se houver uma política local de valorização e de promoção da natureza. E é isto que também estamos a fazer em Guimarães, a transformar o território, a encontrar estas pontes onde de facto podemos ligar o passado ao presente, onde podemos deixar-nos ir pela natureza, e eu tenho a certeza que esta conexão da natureza com as pessoas contribui para um tema que aqui se fala neste congresso, que é a qualidade de vida, que inclui também a questão da saúde. E por isso mesmo nós temos que olhar para o espaço, e eu estava lá fora a comentar com o Pedro, que está aqui, eu não te consigo ver, mas estava lá fora a comentar que a definição de sustentabilidade também tem que ser revista. Sustentabilidade, o conceito mais conservador, é o que é que nós vamos deixar para as próximas gerações. Bolas, eu faço parte das próximas gerações. Portanto, quando nós nas cidades pensamos em espaços verdes, onde as pessoas se possam conectar com a natureza, temos que pensar que são os espaços para os nossos avós, mas também para os nossos filhos. E isto é muito importante. E por isso, quando falamos de saúde e ambiente, falamos também das políticas públicas e que levam à tomada de decisão. Por tudo isto, a visão de Guimarães é ser uma cidade de um planeta em 2050. Duas questões: porquê uma cidade de um planeta? Pelos motivos que eu referi anteriormente, porque cada um de nós está a consumir 3,38 planetas em Guimarães, e isto é incrivelmente mal, ok? A outra questão é porquê em 2050? 2050 porque nós achamos que precisamos de pelo menos 30 anos, 20 anos para poder transformar os cidadãos. E hoje ouvimos falar aqui de inteligência artificial, de metadados, isso é muito importante, mas também é importante alterarmos os hábitos e os comportamentos das pessoas. E por isso é que em Guimarães também temos como eixo central da capital verde europeia uma ação muito forte na comunidade. Em outubro de 2025, nós lançamos 2 chamadas para a comunidade submeterem propostas para poderem, de facto, durante o ano da capital,
promoverem as suas próprias iniciativas. Não só foi atribuído um orçamento para tal, como também recebemos mais de 150 propostas que estamos agora a implementar. E muitas dessas propostas incluem também iniciativas que terão como co-benefício a melhoria da saúde das pessoas. E isto está bem presente para nós. Para além disso, durante o ano teremos eventos nacionais e internacionais, onde traremos vários temas, e um deles está ali, Uma Só Saúde, e onde teremos mais de 10.000 líderes políticos, técnicos, cientistas que irão partilhar as suas ideias connosco, e nós iremos partilhar as nossas com eles, para poder haver um intercâmbio, para poder haver uma discussão que é necessária também quando falamos de sustentabilidade. Lançamos no início do ano a Declaração de Guimarães, e eu trouxe este diapositivo para poderem ver. Nós temos uma comissão de honra presidida pela Sra. Ministra do Ambiente, nesta Declaração de Guimarães apresentamos quais são e quais foram os eixos principais para transformarmos a nossa cidade. E os eixos são a educação. É um aspecto fundamental. Nós temos um programa de educação ambiental que chega a 88 escolas do município e que impacta mais de 10.000 alunos com 800 ações por ano. Ações que falam da sustentabilidade ambiental, da sustentabilidade social e da sustentabilidade económica. A ciência, enquanto pilar importantíssimo, porque a ciência suporta a tomada de decisão. E hoje estão aqui muitos cientistas, e a ciência que é produzida ao nível da academia, se for bem trabalhada em termos de cooperação, pode suportar as decisões políticas, incluindo as locais. E este também é o caminho que nós estamos a fazer em Guimarães. A inovação. E há bocado também no Coffee Break estávamos a falar do impacto do Mundial de Futebol, que vai acontecer em agosto, como todos sabem. E para mim isso não me preocupa que seja nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Em Guimarães nós estamos a utilizar o desporto e a cultura para fazer passar a mensagem do ambiente. E porquê? Porque o desporto e a cultura são mobilizadores. E quando eu falo de ambiente, falo da saúde, obviamente. Hoje de manhã também ouvimos um dos speakers com uma questão que eu achei, nem sei muito bem qual é o meu pensamento, que é, nós temos a questão da saúde e temos a questão do ambiente, e devemos fazer tudo para que as duas se juntem, mas não são a mesma coisa? É uma pergunta que deixo aqui. E se tiver um mau ambiente, eu não vou ter uma boa saúde. Se tiver uma boa saúde e se for para uma cidade cuja qualidade do ar, e já se disse isto aqui, seja péssima, é impossível que a minha saúde não tenha qualquer tipo de impacto. Portanto, o One Health também significa trabalhar as questões do ambiente. Temos vários projetos em Guimarães que, por exemplo, nos dizem que no combate às alterações climáticas a questão da infraestrutura verde é extremamente importante e que tem um impacto positivo nas ondas de calor pela diminuição da temperatura das áreas. Significa que se temos soluções que impactam positivamente nas ondas de calor, a saúde dos cidadãos também será positivamente afetada. Temos um conjunto de corredores verdes e azuis. Em 2027 vão poder percorrer 61 quilómetros junto dos nossos rios, em contacto com a natureza, promovendo a saúde também. Temos um conjunto de estratégias que visam transformar o território, mas sobretudo, como eu disse há pouco, o programa da Capital Verde também é sobre a transformação das pessoas. E paralelamente à inteligência artificial e a tudo aquilo que possam imaginar de dados, é importante transformarmos as pessoas. Neste momento temos em curso o 3º inquérito à percepção dos hábitos e comportamentos dos vimaranenses, precisamente
para podermos ter dados sobre como é que as políticas públicas, como é que a transformação do território, como é que tudo o que está a acontecer em Guimarães tem impacto no cidadão. Reparem, e o que é que nós fazemos com os dados? Sim, analisamos, mas depois temos a humildade para poder usar os dados e alterar o que for necessário alterar nas estratégias que estão definidas. A isto se chama estratégia adaptativa. Eu gostava que se centrassem, por favor, naquele bonequinho que está ali em cima, que representa a cantarinha dos namorados. A cantarinha dos namorados, e eu decidi neste momento falar sobre isso, é a nossa mascote. Nós temos em Guimarães a cantarinha, que é uma peça icónica da nossa cultura local, e lançámos o repto à escola de poderem os alunos fazerem a mascote da Capital Verde Europeia. E esta aluna ganhou com a cantarinha dos namorados, refeita para a Capital Verde Europeia. A cantarinha dos namorados representa o amor. Claro, se são namorados tem que haver amor. E de facto hoje de manhã também ouvimos que precisamos de muito amor e precisamos de discursos inspiracionais positivos que nos levem de facto a alterar os comportamentos. Temos uma estação 26 que está a ir a todo lado, temos 55 freguesias em Guimarães, por isso precisamos levar a informação, e é muito interessante este projeto que não fica dentro de portas, que não fica dentro do laboratório da paisagem e que vai a todo o município e a todo o país. Eu agora convido-vos a fazerem um exercício comigo, porque aquele 26 com o parênteses tem duas palavras. E eu vou passar um pequeno vídeo para vocês perceberem o quão significa para nós sermos Capital Verde Europeia e o que é que significa para nós também, com as nossas boas práticas, podermos inspirar outros também à transformação. Espero que funcione. Cá está. Guimarães apresentou este sábado o programa oficial para a Capital Verde Europeia 2026. Respira, inspira. No fundo, é isso que todos precisamos nos dias de hoje. Respirar ar puro significa inspirar e expirar, mas também significa suster o ar, olhar para o vizinho do lado, sorrir, dar a mão se ele precisar e inspirarmos os outros com os nossos comportamentos e com as nossas atitudes. E, sobretudo, nós precisamos também de um discurso positivo e de uma mensagem de esperança para o mundo. Espero que nos visitem em Guimarães, estamos de braços abertos para vos receber e se já repararam, nós não temos sotaque. Nós para dizermos Guimarães temos é que sorrir. Reparem, Guimarães, é só isso. Até já, obrigada. Obrigado. Obrigado à professora Isabel Loureiro por esta excelente comunicação e não esquecendo, obviamente, as palavras que o Duarte Cordeiro, enquanto Ministro do Ambiente, visitou
a cidade de Guimarães na altura da capital verde europeia, no início, dizendo que o que desejaria era que Portugal pudesse viver como vive Guimarães, não é? E não esquecendo algo deste género que terá sido dito e que ficou gravado na memória de os quantos simpatizam e habitam também na cidade de Guimarães, enquanto este vídeo também significa emocionalmente para mim. Eu passaria à comunicação agora, seguindo esta lógica de showcase, de exemplos, para um exemplo do Brasil, convidando o Gilberto Natalini a fazer então a sua comunicação. Pode fazer daqui ou pode fazer do púlpito, é como quiser. Daqui, ok. Bom dia, amigas e amigos. Minha primeira palavra é de agradecimento ao professor Luiz Campos e toda a equipe que organizou esse grandioso congresso. Para mim foi muito honroso estar aqui com vocês. Eu vou em 15 minutos, já 14h46, passar aqui a nossa fala sobre São Paulo. Aqui está a minha apresentação como pessoa. Além disso, eu fui secretário do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo e secretário de Mudanças Climáticas também da Prefeitura de São Paulo. Alguns dados sobre a cidade: somos 12,3 milhões de habitantes, temos 1.500 quilômetros quadrados, 4 milhões de imóveis, e o nosso orçamento desse ano é de 140 bilhões de reais. Dividindo por 6, vocês vão ver em euros quanto dá. 1.000 unidades públicas de saúde, 1.800 favelas, com cerca de 2 milhões de pessoas, dos 12 milhões, morando em condições de ocupação. Ali tem uma foto de uma favela. A mobilidade urbana são 7 milhões de veículos, 1,6 milhões de motocicletas, 14 mil ônibus e 104 quilômetros de linha de metrô e mais 240 quilômetros de linha de trem. A hidrografia, temos o rio Tietê com 41 quilômetros, o rio Pinheiros com 25 quilômetros e o rio Tamanduateí com 26 quilômetros. São mais 500 córregos que compõem a malha de cursos d'água da cidade de São Paulo. Os mananciais de água, temos a represa de Cantareira, a represa de Guarapiranga e a represa Billings. O saneamento, nós temos 95% de rede coletora, coleta de esgoto em 90%, mas o tratamento desse esgoto coletado está chegando a 65%, ou seja, nós despejamos uma quantidade grande de esgoto na rede hídrica da cidade. Ainda, nossa luta é para chegar a 100% de tratamento. Resíduos sólidos, São Paulo tem 18 mil toneladas por dia de resíduo domiciliar, 8 mil toneladas por dia de resíduo da construção civil, temos 100% de coleta de lixo em todas as vias de São Paulo, são 17 mil ruas, e 100% hoje, graças a Deus, conquistamos 100% de coleta seletiva também em todas as vias da cidade. Embora a população não está colaborando, porque nós só estamos reciclando 4%, porque o povo não separa o lixo dentro de casa. Esse é um problema grave. Temos também cobertura vegetal, nós temos uma grande cobertura vegetal, em torno de 54% do território de São Paulo é coberto. Vocês estão vendo ali a zona sul de São Paulo, região de Parelheiros, tem uma grande área de Mata Atlântica, a zona norte, a Serra da Cantareira, e existem grandes parques de árvores esparramados pela cidade. Hoje temos 121 parques públicos, que integram 50 quilômetros quadrados de áreas de mata pública. E, em 2030, queremos ter 140 parques públicos. E temos 700 mil árvores plantadas nas vias públicas de São Paulo, nas ruas de São Paulo. Os nossos desafios ambientais. Nós temos o desafio do solo, da água, do ar, o sonoro, o visual e o climático. Climático nós inventamos agora, a poluição climática é uma invenção nossa, apenas didática. É claro que isso, do ponto de vista científico, não pode ser tratado. Solo. Tínhamos 3.500 áreas contaminadas
de solo na cidade de São Paulo. Eu fui presidente da Comissão de Estudos das Áreas Contaminadas de São Paulo. Isso vem sendo remediado. Hoje nós não temos mais essa quantidade de áreas contaminadas, diminuiu muito, em torno de 70% foi feito remediação, principalmente contaminadas por postos de combustíveis e industriais e resíduos sólidos. Os 3 rios e os 500 córregos da cidade de São Paulo recebem ainda esgoto doméstico. Não é? Temos apenas, entre os 500 córregos, apenas 50 córregos que têm a água absolutamente limpa. Os outros está sendo feito um esforço enorme, enorme de construir estações de tratamento. Porque nós temos a coleta, mas a estação de tratamento de esgoto mais próxima da cidade de São Paulo fica a 70 quilômetros de distância e é muito difícil mandar toda essa carga, bombear toda essa carga para essa estação. Estão sendo feitos investimentos agora para tentar aumentar, vai aumentar as fontes de tratamento, os locais de tratamento. Em termos de poluição do ar, nós temos um ar bastante poluído, embora venha melhorando. A mistura do etanol na gasolina dos carros ajudou muito a diminuir os particulados que poluem o ar. 60% da poluição do ar de São Paulo é feita pelos veículos a diesel, que emite grande número de particulados de enxofre, que causam cerca de 6.000 mortes por ano, e o professor Paulo Saldiva provou que nos dias de grande poluição de ar com inversão térmica, o número de infartados nos prontos-socorros públicos da cidade dobra, ou seja, um fator de morte e de adoecimento muito grande. O sonoro é um problema que a gente ainda nem começou a enfrentar, mas nós temos esse quadro de poluição sonora. São Paulo é uma cidade ruidosa, infelizmente, e não é só com o riso da população, mas também com o sofrimento da população. A visual, nós tivemos a Lei 14.223 de 2006, de origem do Executivo, que criou, chamada Lei de Cidade Limpa, que limpou o visual da cidade. Tínhamos 15.000 outdoor espalhados pela cidade que desapareceram com o cumprimento da lei. Ou seja, hoje São Paulo tem sido paradigma para muitas cidades que vão lá nos visitar para saber como que nós conseguimos limpar visualmente a poluição visual da cidade. E o climático, a nossa emissão de gases de efeito estufa, que é feito praticamente anualmente, 60% da emissão de gases é do transporte, 31% da energia estacionária e 9% dos resíduos. Agora eu vou entrar, como o tempo não é muito longo, eu poderia ficar explicando mais coisas, vou entrar no impacto de saúde. Saúde urbana devido à poluição ambiental no ar. As doenças respiratórias e cardiovasculares são as principais, causadas em particular pela questão da poluição do ar. Como eu disse, o número de infartos dobra nos dias de poluição. Nós temos casos muito graves no inverno de bronquites, bronquiolites, pneumonias, em particular em crianças e idosos, por conta ainda do ar que respiramos na cidade de São Paulo. É um desafio enorme limpar aquele ar. Teríamos que limpar a partir de combustíveis limpos na frota urbana da cidade. Obviamente, aumentando também o transporte coletivo. O saneamento, aquilo que eu disse a vocês, aquela questão do esgoto não tratado, obviamente, produzem doenças infectocontagiosas, doenças transmissíveis, como, por exemplo, a leptospirose em época de enchente. Nós temos 700 pontos graves de enchentes na cidade de São Paulo. Vocês fazem ideia, nessas chuvas violentas das mudanças climáticas, o que nós sofremos com alagamentos nesses 700 pontos de enchente na cidade de São Paulo. E também hepatite A, a gente tem transmissão também pela questão da água. A questão dos vetores e das viroses, que são problemas graves que estão aumentando com as mudanças climáticas. Ano passado, nós tivemos 65.000 casos de dengue na cidade de São Paulo. Mas em 2024, nós tivemos 630.000 casos de dengue na cidade de São Paulo. Houve uma diminuição de 10 vezes, mas a dengue é persistente há décadas na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil, e agora caminhando, já está no norte da Flórida, e descendo, já está quase chegando na Patagônia, na Argentina, porque com o tempo esquentando, os ovos do Aedes aegypti
síptides se reproduzem muito mais vezes no ano do que... Além dessa questão da dengue, nós temos também... fui vítima do vírus sincicial respiratório, que anteriormente só atingia crianças, e agora passou a atingir também crianças e jovens como eu, né? Quase morri, Jesus me puxou para cima, os médicos me puxaram para baixo, e eu estou aqui com vocês, me livrei, mas é uma doença terrível, a virose sincicial respiratória, tanto é que o Ministério da Saúde está colocando como a 19ª vacina no SUS, para ser gratuita, porque ela é cara do ponto de vista que se for para tomar em serviços particulares. Os eventos extremos nós temos todos, somos contemplados, com chuvas violentíssimas. São Paulo aumentou nos últimos 25 anos 30% a sua precipitação pluvial. Sendo que as chuvas são mais rápidas, mais localizadas e extremamente cruéis demais, destruindo tudo onde cai. Também tivemos ondas de calor, que nós chamamos de assassino silencioso, porque mata as pessoas sem as pessoas saberem que estão morrendo por causa das ondas de calor. O professor Carlos Nobre, um grande climatologista brasileiro, nos diz que o principal caso de morte hoje no Brasil e no mundo é o calor extremo das mudanças climáticas. As respostas, não sei se vai dar tempo de falar. Criamos o orçamento climático, que em 2024 e 2025 foi 40 bilhões, em 2026, 29 bilhões. Nós queremos, até 2036, 150 parques públicos. Hoje temos 121. Nós estamos fazendo. Toda hora está criando parque público novo. As emissões zero até 2038 no transporte público. A gente está pretendendo fazer isso. Biocombustível, estamos começando. A frota de lixo, de caminhões de lixo da cidade, são 600 caminhões de lixo, 220 já funcionam com biometano retirado dos próprios aterros sanitários. Colhe-se o biometano e abastece-se os caminhões, já são 220, e a meta é chegar nos 600 caminhões. 170 mil árvores nós plantamos no viário da cidade no ano passado. Só no ano passado. De 2005 até hoje, São Paulo plantou aproximadamente 2 milhões de árvores. No viário, eu não estou falando plantios em parques e em áreas de floresta, nas ruas. 767 quilômetros de ciclovia já estão implantadas e o projeto é aumentar esse número de ciclovias, e a iluminação da cidade já está em 99,7 lâmpadas de LED. Que são lâmpadas que vocês conhecem muito mais. Quem quiser conhecer o plano do clima da cidade, fotografa esse QR Code que está aqui e você vai conhecer o plano do clima, que tem 104 metas até 2050, para nós tornarmos São Paulo uma cidade resiliente e uma cidade sustentável, com a graça de Deus e de Nossa Senhora Aparecida, que a gente também precisa da ajuda da Santa, certo? Aqui, a Santa sempre ajuda, Aqui, uma entrega de ônibus. Esses ônibus verdes é o meu orgulho, porque eu sou autor da Lei 16.802, de janeiro de 2019, que obrigou a Prefeitura a mudar o padrão de energia da frota de ônibus. Nós já temos 2.000 ônibus, teremos que ter 14.000, e não temos mais, dinheiro tem, o prefeito conseguiu recurso, não conseguimos mais, porque a Enel, uma empresa italiana, meu nome é Natalini, eu tenho o direito de falar mal, uma empresa italiana, se nega a ligar os pontos de eletricidade nas garagens de ônibus, está atrasando muito a compra dos ônibus elétricos, mas está aí a maravilha, que eu tenho o prazer de ter participado da criação disso. Então, São Paulo é um laboratório de sustentabilidade urbana que está em andamento. É uma cidade com 572 anos, que foi feita de forma desplanejada e predatória. Nós tivemos muita destruição do meio ambiente urbano de São Paulo nos 500 anos de desenvolvimento da cidade. E nos últimos 35, 40 anos, nós estamos tentando recuperar todo o passivo ambiental que foi despejado sobre a cidade de São Paulo, e toda a questão daquela migração populacional enorme. Em 1850, São Paulo tinha 35 mil habitantes, hoje nós estamos com quase 13 milhões de habitantes. De uma forma desorganizada, imigrantes do Brasil inteiro
inteiro e hoje do mundo inteiro. Temos migrantes da América Latina, temos imigrantes da África, são sempre muito bem recebidos, de braço aberto, por nós paulistanos. Mas é um grande desafio adaptarmos a cidade a essa situação toda, para que São Paulo realmente recupere o passivo ambiental. Nós ainda respiramos mal, nós ainda vivemos em situação ambiental não recomendável, mas o esforço que está sendo feito, o trabalho que está sendo feito, e eu acredito muito, muito na mobilização da população, de baixo para cima. Se nós não ganharmos o povo lá embaixo, nos bairros, nas casas, nós nunca vamos cumprir a nossa função. A academia é importante, os agentes políticos são importantes, os agentes financeiros são importantes, mas se não tiver o recheio do povo, qualquer medida ambiental terá o caminho do fracasso. E nós sabemos disso e buscamos, então, o apoio da população sempre. Muito obrigado pela oportunidade. Cumpri meu tempo, senhor coordenador. Muito obrigado. Muito obrigado, Gilberto Natalini, por este exemplo numa cidade gigante como São Paulo, como é possível, efetivamente, também, cada um à sua escala, desempenhar aqui um papel em busca de uma saúde urbana e de uma sustentabilidade urbana. Passaria então aqui à comunicação, depois destes dois exemplos de cidades, à comunicação de Duarte Cordeiro, convidando desde já para então, a partir do púlpito, falar sobre como as cidades podem melhorar a saúde e o ambiente. Muito obrigado. Quero começar por agradecer o convite e dar os parabéns ao professor Luís Campos e ao Conselho Português de Saúde e Ambiente por este segundo congresso. Cumprimentar todas as pessoas que estão comigo aqui no painel, dizer a Guimarães que temos muito orgulho, Portugal tem muito orgulho de Guimarães ser capital verde, dar os parabéns a São Paulo, e ainda para mais foi um trabalho de muita persistência. Guimarães conseguiu a terceira candidatura e é hoje uma cidade que nos deve orgulhar do ponto de vista daquilo que é o trabalho que tem e o futuro que tem. Convidaram para falar sobre o tema das cidades e o papel que as cidades podem ter para melhorar a saúde e o ambiente. Eu, quando penso neste tema, vem-me sempre à memória um momento em que eu participei, em 2016, eu fui representar Lisboa, eu era vereador, fui representar o Presidente da Câmara, na altura António Costa, naquilo que foi uma reunião no âmbito da presidência da União Europeia por parte dos Países Baixos, uma reunião que aconteceu em Amsterdão, que reuniu todas as capitais da União Europeia. E na altura ficou para mim, foi muito marcante, um discurso do Mayor de Amsterdão, que era Eberhard van der Laan, onde ele dizia de uma forma muito concreta o impacto que as políticas que ia adotar na mobilidade da sua cidade, da seguinte forma: eu vou-vos devolver meses de vida. Eu nunca mais esqueci esta referência. As políticas de mobilidade, de restrição de determinado tipo de circulação, de mobilidade poluente, iam devolver anos de vida às pessoas que viviam em Amsterdão. Esta, para mim, é uma referência que realmente marca aquilo que é a relação entre o tema da saúde e do ambiente. É importante hoje termos consciência que a poluição atmosférica representa, em termos globais, qualquer coisa como 7 milhões de mortes prematuras por ano. E quando nós vamos pensar naquilo que são os acordos internacionais que nós temos em os países, a comunidade internacional, pensamos no Acordo de Paris, que tem como objetivo limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus, e nós vemos que em 2024 nós já tivemos um aumento, comparado com os níveis pré-industriais, de 1,55, em que em 2025 nós tivemos 1,44, que neste último triênio nós já ultrapassámos a temperatura do Acordo de Paris. Quando nós temos uma trajetória que, se não for alterada, nos aponta para um aumento da temperatura de 2,6 a 3 graus Celsius. Quando nós vamos ver os dados do Stockholm Resilience Center, que mede os limites planetários e nos dizem que já foram ultrapassados 7 dos 9 limites planetários, nós percebemos que estamos a falar de riscos irreversíveis para o nível do mar, para os ecossistemas, para a água, para a produção alimentar e para a saúde. Nós, em 2024, se nós pensarmos também no tema dos eventos climáticos e do tema também muito importante que é a adaptação,
e o impacto para a saúde dos eventos climáticos extremos, nós tivemos 394 desastres naturais, com 167 milhões de pessoas afetadas e 242 mil milhões de dólares de danos. Nós estamos a falar de ondas de calor cheias, incêndios, com óbvios impactos para a saúde, mortalidade por calor, doenças respiratórias cardiovasculares. A OMS diz-nos que nós temos mais de 250 mil mortes por ano até 2050 associadas às alterações climáticas. O impacto é brutal e ainda é maior quando nós temos populações vulneráveis. A desigualdade acrescenta o impacto que nós estamos a falar. E qual é que é o papel das cidades? O papel das cidades é total, porque as cidades estão no centro. 56% da população mundial vive em cidades, 4,4 mil milhões de pessoas. Projeta-se que até 2050 seja 70% da população. As cidades representam 70% das emissões globais e 75% do consumo de energia. Quando nós pensamos em energia, estamos a pensar em mobilidade, estamos a pensar em edifícios e estamos a pensar em consumo de energia direto. Sem cidades, sem resposta nas cidades, não há resposta para o problema global. As cidades estão no centro da resposta do problema climático. E quando olhamos para o nosso próprio país, nós vemos, segundo os dados, os últimos dados daquilo que é o relatório das emissões nacional, Portugal emite cerca de 50 a 53 megatoneladas de CO2 por ano. A energia, se nós considerarmos mobilidade, edifícios e energia, representa 65 a 70% destas emissões. Os transportes representam 30% e já são o principal fator de emissão de CO2 em Portugal. Há uma forte dependência do transporte rodoviário individual e ele é maioritariamente, obviamente, movido a combustíveis fósseis. Sem decisões urbanas, nós também não vamos ter resultados nacionais. Por isso é que é tão importante ter exemplos como a Capital Verde de Guimarães e como já tivemos também Lisboa, Capital Verde. E eu queria dar exemplos daquilo que se pode fazer nas cidades ao nível da mitigação e da adaptação, começando pela mobilidade. Como é óbvio que nós temos que procurar limitar a utilização do automóvel, mas também temos que ter consciência que não pode ser de forma uniforme, tem que ter sentido. Se não tiver sentido, não é aceite. Nós temos que promover o transporte rodoviário coletivo, temos que procurar também aquilo que são soluções de transporte suave, transporte pedonal, transporte ciclável. Nós temos que pensar nas nossas comunidades como comunidades de 10, 15 minutos, onde nós conseguimos ter, num raio relativamente de 10, 15 minutos a pé, quase tudo o que representa de necessidades para a nossa vida. Hoje, há uma aliança entre proximidade, comodidade, ambiente e saúde. Se nós pensarmos no tema da energia, nós olhamos para o problema nacional, o Plano Nacional de Energia e Clima aponta-nos para um objetivo que o país tem, que é um objetivo ambiental, mas também é um objetivo fundamental para a economia do país. Nós temos instalarmos até 2030 20 gigawatts de energia solar. E a forma como está distribuído esse objetivo diz-nos que 2/3 deve ser energia solar de grandes parques solares e 1/3 de chamado descentralizado, autoconsumo de comunidades. A verdade é que quando nós olhamos hoje para a realidade, nós vemos que o nível de aceitação pública de grandes parques solares não é muito elevado. Há dificuldade na implementação destes objetivos. Portanto, nós não vamos chegar lá se nós não redistribuirmos este equilíbrio. Eu estou absolutamente convicto que o ponto de equilíbrio já não vão ser 15 gigawatts e 5 gigawatts de autoconsumo. Não vai ser mais. Nós vamos ter que provavelmente ter menos energia solar de grandes parques solares e mais energia solar de proximidade. E para isso é fundamental, no território, identificar oportunidades de instalação de energia solar, zonas que já estão artificializadas. E isso existe geralmente nas áreas urbanas. Portanto, é fundamental a promoção de comunidades de energia de autoconsumo para nós podermos responder. E as autarquias e as câmaras têm um papel determinante, que é as autarquias têm que ser elas próprias a identificar as oportunidades, o zonamento. Para quê? Para fazer perder menos tempo a quem quer instalar, sejam comunidades, sejam empresas, sejam prestadores de energia. Este trabalho de identificação de zonamento é determinante. Depois temos um grande problema também nas cidades, que são os edifícios. Os edifícios representam 30% a 40% do consumo de energia.
E nós temos que olhar para também a desigualdade associada a este aspecto. É que há pessoas que vivem em edifícios e não têm condições para fazer aquilo que é a reabilitação do seu edifício, para poder ter inclusivamente conforto. Estamos a falar de pessoas que sofrem quando temos amplitudes térmicas maiores. E qual é o papel que as cidades devem ter? As cidades devem ter um papel de facilitar a reabilitação e procurar dar apoio a quem não tem, para, nomeadamente, ter mais eficiência energética e mais conforto energético, que também tem um impacto natural na saúde. É determinante que nós façamos isto, mas as cidades também têm que fazer mais. Têm que olhar para a frente e têm que evitar que os futuros edifícios tenham os mesmos problemas dos atuais. E nós temos que olhar para os futuros edifícios como uma oportunidade para tudo. Uma oportunidade para usar menos recursos na construção, para até poderem ser armazéns de carbono, a possibilidade de nós termos o aproveitamento das águas pluviais e até das águas cinzentas. É esta oportunidade de olhar para a frente. Nós não podemos continuar como se nada fosse no dia-a-dia das cidades. Temos que, obviamente, tentar compatibilizar de forma inteligente este objetivo com o tema dos custos. Depois queria dar nota que é fundamental também termos em conta o tema da circularidade, a circularidade dos materiais, da água, a capacidade que nós temos também de reduzir emissões no tratamento dos resíduos e na valorização dos resíduos. Há um potencial enorme de, obviamente, limitação. Depois queria dar nota do seguinte: nós não vamos conseguir chegar à neutralidade carbónica nas cidades se nós não tivermos também um trabalho ao nível da compensação. E a compensação é feita nas cidades por várias razões. Nós precisamos de mais árvores. Tem que haver inteligência para plantar árvores nas cidades. As árvores funcionam como sumidor, mas também funcionam como instrumento de moderação da temperatura nas cidades, como espaços de sombreamento. E com isso, nomeadamente, resposta para momentos em que nós temos amplitudes térmicas. Beneficiam a saúde, acrescentam qualidade de vida, limpam o ar. E não há, para mim, dizer na nossa cidade não temos oportunidade para fazer zonas verdes. Desculpem, nós temos que ser um país que vive em coesão. Se uma cidade tem uma determinada pegada e não tem capacidade para responder dentro do perímetro da sua cidade, então que vá plantar noutro território do país que bem precisamos. Precisamos dessa solidariedade do ponto de vista regional e dessa resposta. Porque a cidade continua a ser responsável pela sua poluição. E em Portugal é fundamental uma cidade, nomeadamente urbana, do litoral, responsabilizar-se por compensar as suas emissões, nem que seja apoiando uma cidade do interior onde tem espaço, onde cria economia e cria valor e fixa pessoas. Portanto, não é resposta à ideia de nós não encontrarmos oportunidades de plantar. Nós temos que corrigir nessa matéria o limite e temos que olhar para as oportunidades que há. Depois há o tema da adaptação e da resiliência. Como vos dizia no início, provavelmente há consequências irreversíveis. E as cidades estão expostas. E nós temos que trabalhar naquilo que é a prevenção. Antecipar os efeitos extremos climáticos, as consequências que isso tem para a vida das pessoas, para a saúde das pessoas. E para isso implica, da nossa parte, não só trabalhar em temas centrais, como a drenagem, como está a acontecer em caso de Lisboa, mas também trabalhar no tema do planeamento preventivo. Nós não podemos continuar a construir em zonas de risco. Nós continuamos a achar que são os sítios onde vale mais o preço de metro quadrado em Portugal. Não podemos continuar a olhar, temos que corrigir os erros do passado. A prevenção é mais barata do que qualquer reação, qualquer consequência. Hoje ainda não podemos não estar a ver, mas isto vai ter de hoje para amanhã dificuldades, inclusivamente no tema dos seguros, porque vai haver muito mais dificuldade à medida que as empresas de seguro vão tendo consciência dos riscos. Nós vimos agora o tema das cheias em algumas zonas do país. E, portanto, nós temos que pensar. E para pensar, e para poder agir, e para poder atuar, e para poder inclusivamente definir prioridades, nós precisamos de ter inteligência urbana. E não existe inteligência urbana sem dados. É fundamental as cidades não terem medo de medir. É óbvio que quando se instalam dados, vamos ter informação, vamos ficar expostos a aspectos que não conhecíamos. Mas faz parte, é uma decisão responsável e consciente. Nós temos que ter mais medição do ar para podermos até definir onde é que são as prioridades. Porque nós não vamos poder, naturalmente, mudar tudo e vamos ter que perceber se há zonas onde há uma maior concentração de poluição atmosférica, é ali que nós vamos ter que atuar do ponto de vista da correção
nomeadamente a mobilidade. Não temos que atuar em todo o lado ao mesmo tempo. Às vezes nós falamos como se uns fossem adeptos de mudar totalmente a política de mobilidade e os outros fossem os conservadores que nada querem. Ora, a saúde vem ajudar a resolver isso, se nós tivermos informação. É fundamental ter dados, construir uma rede de dados para termos cidades mais inteligentes. E depois é muito importante a participação. Já foi dito aqui 2 vezes e eu reforço. A sustentabilidade exige compreensão e adesão das pessoas. Nós não conseguimos impor às pessoas políticas sem enquadramento, sem explicação ou sem a adesão delas. Vai falhar. Mais tarde ou mais cedo vai falhar. Nós temos que perceber que temos que conquistar as pessoas para esta mudança. E aqui a saúde pode ser um fator mobilizador. Quando as pessoas compreendem que isto lhes pode afetar, como eu vos dizia a frase do Mayor de Amsterdão, devolver, na altura penso que ele disse 3 meses de vida. Bem, isto é algo que fica na cabeça das pessoas. E, portanto, nós temos que perceber que é fundamental envolver as pessoas nos processos participativos de decisão e hierarquizar as decisões. Não arranjar uma desculpa para nada fazer. Alguma coisa se consegue fazer. Há de haver zonas onde as políticas que nós estamos a adotar do ponto de vista de ambiente são da concordância das pessoas. Temos que definir, então, prioridades e hierarquias. A inação não é a resposta. Depois dizer que, como eu disse há pouco, sem equidade não há sustentabilidade. Quando nós pensamos no tema da habitação acessível, se nós continuamos a afastar as pessoas do centro das cidades para zonas mais longe, obviamente que isto prejudica o ambiente e prejudica a saúde. Nós precisamos, obviamente, de perceber que isto é algo que implica também uma resposta do ponto de vista de coesão. A desigualdade acentua os impactos, nomeadamente os impactos negativos do ponto de vista ambiental. Portanto, resumindo de forma muito simples, já passei o meu tempo, sem a ação nas cidades nós não vamos atingir metas globais nem nacionais. O ambiente é igual ao tema da saúde e da longevidade. É o mesmo fator e é determinante. As políticas urbanas ambientais são políticas de saúde pública. E a saúde, se estiver no topo das prioridades e nós tivermos visibilidade sobre as consequências, vão nos ajudar a tomar a decisão. É possível compatibilizar conforto com sustentabilidade e escalar no tempo, para não gerar incómodo a quem não tem alternativas. E as cidades estão mesmo no centro da decisão. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo Cordeiro, por estas sugestões, estas recomendações, mas ao mesmo tempo por estes alertas e estes avisos, digamos assim, à navegação, que são tão importantes para quem hoje em dia desempenha também funções. E começando precisamente pelo Ricardo Mexia, passamos agora a uma fase, de alguma maneira, que vos convido a fazer um comentário, uma intervenção, podendo estar à vontade desde já se quiserem fazer também alguma interpelação aos oradores. O Ricardo Mexia, ao mesmo tempo, como foi feita também a apresentação, é autarca, é presidente de junta e começaria precisamente por este aspecto, não é, de como é que nós conseguimos implementar todas estas recomendações e todas estas políticas públicas e de que maneira é que a sociedade consegue associar as opções políticas ligadas ao ambiente com a sua saúde e bem-estar. Muito obrigado, Jorge. Obrigado a todos. Cumprimentar os membros do painel, cumprimentar também o Conselho Português de Saúde e Ambiente, na pessoa do professor Luís Campos, e agradecer o convite, que a mim muito me honra enquanto simultaneamente autarca e médico de saúde pública. Portanto, se junta aqui 2 dimensões muito importantes na minha vida. E efetivamente esta questão da cidades mais saudáveis nos darem mais vida é muito importante. Mas eu até reforçava uma das questões que foi abordada pelo Eduardo, que é mais do que nós prolongarmos a vida das pessoas, porque nós já temos uma boa esperança média de vida em Portugal, comparamos bem a nível internacional, temos que dar mais vida com qualidade, ou seja, temos de dar vida melhor vivida, porque nós temos efetivamente na última década de vida muita incapacidade e portanto as cidades aí têm e vão ter um papel cada vez mais importante precisamente para recuperarmos essa qualidade de vida, para as pessoas viverem melhor, nomeadamente no fim da sua vida. E eu acredito sinceramente que as autarquias têm aqui um papel absolutamente fundamental. Bem, eu apesar de tudo venho de uma freguesia grande, mas não se compara
compara de modo nenhum com São Paulo, não é? Que é uma cidade maior que o nosso país, não é? Portanto, os desafios são substancialmente diferentes e, obviamente, os recursos também o são. Mas há um aspecto que eu acho que nós não podemos descurar, é que mesmo na freguesia mais pequenina de Portugal, se calhar no Corvo, há coisas que as autarquias podem fazer para melhorar aquilo que é o ambiente e para melhorar aquilo que é também a vida das pessoas. Falou-se aqui de vários determinantes de saúde que naturalmente têm um impacto importante naquilo que é a qualidade da nossa vida, e há da parte da comunidade, e aqui não estou apenas a cingir-me às autarquias, mas de todos os agentes na comunidade, e felizmente nós temos um associativismo que tem muita vitalidade, que tem muita intervenção, mas é através do envolvimento destas várias dimensões que nós conseguimos melhorar. E há agora um conceito que tem estado, enfim, com particular destaque e que liga muito bem estas dimensões da saúde e também da comunidade, que é a questão da prescrição social. Portanto, eu acho que é um tema que nós temos que cada vez mais pôr em cima da mesa e encontrar no contexto da nossa comunidade aquelas que são as respostas que podem ajudar a melhorar a saúde das nossas populações. Portanto, isso é um setor que eu acredito terá um crescimento extraordinário nos próximos tempos e para o qual todos, e julgo que aqui não é talvez a plateia em que eu deva fazer mais esta promoção, porque já estou a pregar aos convertidos, mas se calhar temos que ir fora deste contexto, trazer mais gente para este combate. E, portanto, para a necessidade de envolver as múltiplas dimensões da comunidade nessa resposta. Enfrentamos de facto desafios que são globais e, portanto, falamos muito das questões de saúde planetária, como de resto já abordámos aqui de manhã, e numa dimensão de uma só saúde. E um dos eixos da uma só saúde, naturalmente a componente ambiental, tem que também ter aqui uma dimensão que é a dimensão do ambiente construído. E aí também temos muito a melhorar, e as cidades aí têm e devem ter um papel muito relevante. Ontem tivemos um workshop onde tivemos a oportunidade de discutir vários eixos onde isso pode ser implementado e, portanto, ficamos todos na expectativa da apresentação que vai ser feita aqui em plenário para que algumas dessas propostas, estas sugestões, possam de facto ganhar consistência e ganhem materialização, mas não resisto a roubar aqui um minuto para dar dois exemplos, respondendo aqui à pergunta que o Jorge colocou, de como é que nós podemos ter as autarquias a incentivar e a encontrar soluções que sejam sustentáveis e que melhorem efetivamente o ambiente e a saúde das populações. E trago aqui o exemplo da Comunidade de Energia Renovável de Telheiras Lumiar, que é um projeto inovador, é um projeto ímpar, que na prática nasce da comunidade. É importante realçar isso mesmo, foi da comunidade que este projeto nasce e depois a autarquia, a Junta de Freguesia, teve o privilégio de poder apoiar. Em traços muito simples, estamos a falar de a instalação de painéis fotovoltaicos nas coberturas de edifícios da Junta e que permitem depois uma partilha de energia com quem quis aderir. A adesão é voluntária, implica um pagamento da fração que corresponde ao custo do painel solar e que depois tem vantagens naturalmente na produção de energia. Esta comunidade de energia, sendo inovadora, tem duas dimensões que me parecem particularmente relevantes de trazer aqui. Uma é que tem uma componente social, ou seja, nós temos membros da comunidade de energia que beneficiam de eletricidade gratuita, porque quer a Junta, quer os outros membros da comunidade suportam a parte dos painéis dos participantes sociais com vulnerabilidade económica e, portanto, estamos a contribuir para reduzir a pobreza energética e tem uma dimensão de investigação, ou seja, uma colaboração, quer com a Copérnico, quer com o SENSE, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, numa ótica de encontrarmos a evidência que suporta este tipo de intervenções. Há um guia para a implementação, portanto, está disponível, qualquer pessoa pode fazer o download e ajuda que quem queira fazer semelhante não tenha que fazer o caminho das pedras que esta comunidade teve que fazer até se conseguir implementar. E depois trago um exemplo, que é da iniciativa privada, mas que eu acho que também deve ser realçado, que é a sustentabilidade dos próprios edifícios. E nós temos no território um edifício que diria, talvez, dos mais sustentáveis da cidade, as Natura Towers, que são hoje a sede da Cofidis, mas foram construídos inicialmente pela MSF, uma empresa de construção, que entretanto deixou de existir, mas que construiu de facto com uma ótica de sustentabilidade. Portanto, é possível
criar edifícios que sejam sustentáveis e que promovam também a nossa saúde. Para terminar, e vou aqui buscar um bocadinho de Guimarães, eu acho que a iniciativa da Cantarinha dos Namorados é muito interessante, é digamos, algo inspirador, mas eu acho que depois nós temos que materializar, não é? Temos que ir ao concreto. E eu acho que há aqui várias dimensões que me parecem importantes de materializar. Uma, os planos locais de saúde, que têm que incluir uma vertente climática, os planos climáticos, e o exemplo de São Paulo, julgo que pode ser também replicado, e envolver a população, aumentando a sua literacia numa ótica de sustentabilidade. Portanto, isso é fundamental. A mudança pode ser feita de cima para baixo, mas esse não é o ideal. O que queremos é que, de facto, ela seja feita de baixo para cima, com o envolvimento de todos, e que as pessoas percebam que aquilo que fazem tem um impacto real na saúde, no ambiente e naquilo que é a nossa qualidade de vida. Muito obrigado, Ricardo. Já iremos passar daqui a pouco para a Isabel, para o Gilberto e para o Duarte para responder a algumas questões, até porque eu já tenho aqui cerca de 12 a partir do QR Code, não sei se vamos conseguir ir a todas. Passando agora para o Paulo Morgado, do ponto de vista científico, há muito trabalho que é desenvolvido diariamente. O IGOT é um dos exemplos de quantidade de estudos que vai lançando relativamente às cidades e à questão ambiental, social e urbana, digamos assim, do ponto de vista da produção de conhecimento. O que é que nós, hoje em dia, para além daquilo que é a investigação científica de espectro geral, é feito do ponto de vista da investigação científica prática com foco na resolução dos problemas das pessoas? Muito obrigado, Jorge. Também começar por agradecer ao professor Luís Campos o amável convite para poder também aqui mostrar um bocadinho o trabalho que temos vindo a desenvolver neste domínio. Também agradecer e felicitar pela organização do evento, a Comissão Científica, a Comissão Organizadora, saudar os meus colegas de painel e saudar também toda a audiência. À medida que foram feitas as intervenções, fui arriscando uma série de coisas que tinha aqui para dizer. Já me resta muito pouco, portanto vou tentar cumprir com o tempo. Mas, de qualquer das formas, queria só sublinhar aqui, se calhar, 2 aspectos importantes que foram mencionados, mas que, como uma mensagem de fundo, take-away message, importa, se calhar, voltar a trazer à discussão. Um é, estamos aqui um bocadinho a diabolizar as cidades, mas as cidades são ainda o backbone de desenvolvimento, né? São os centros de prosperidade, de inovação, de acesso à cultura, de acesso à educação, de acesso aos cuidados. Portanto, quando falamos que as cidades nos impactam do ponto de vista da saúde e do bem-estar e da qualidade de vida, não é só no sentido negativo, é também no sentido positivo. Portanto, elas têm um enorme potencial. O que eu acho é que nós temos descurado muito o tratamento e a forma como desenhamos e planeamos as cidades e, sobretudo, temos-nos focado muito, sobretudo nas últimas décadas, com esta nova onda das cidades inteligentes e agora com as digital twins, em medir a cidade. Mas temos-nos dedicado muito pouco a medir como é que as cidades impactam nas pessoas. Há muitos poucos trabalhos e creio que esse pode ter sido um bocadinho o contributo que temos dado, que é verificar que as cidades hoje, elas são também responsivas no sentido de que elas causam-nos ou infligem-nos determinado tipo de estímulos que o nosso corpo e o nosso cérebro depois processa de forma negativa ou de forma positiva, não é? Enquanto humanos, nós somos programados para escanear o ambiente à nossa volta. Portanto, vamos sensoriando o ambiente e depois temos, do ponto de vista da percepção, do ponto de vista da cognição, gostamos ou sentimos ameaçados e se gostamos, tendemos a repetir ou a demorar-nos mais tempo numa coisa. Se nos sentimos ameaçados, tendemos então a evitar e em função disso mudamos os nossos comportamentos. E, portanto, ter esta camada de informação, a evidência que determinado tipo de ambientes, a forma como eles estão desenhados, faz despoltar em nós determinado tipo de respostas sensoriais, quer psicofisiológicas, é fundamental para desenharmos e produzirmos melhores cidades. E esse tipo de informação ainda está muito pouco.
Portanto, eu não sei se hoje estaríamos capazes de dizer vamos começar uma cidade nova. O que é que a cidade precisa ter para ter este impacto positivo e criar longevidade e mais anos de vida, como foi dito, em nós? Porque também é outra coisa que é as questões de mimética. Resulta aqui e não sei se vai resultar ali. Portanto, dizermos que agora vou construir mais ciclovias. Correto, elas em princípio são fatores que promovem a mobilidade suave. A questão é se elas criam os estímulos, do ponto de vista da forma e da função, ela está lá, a infraestrutura. Mas do ponto de vista dos estímulos, elas se calhar têm de ser acompanhadas com mais qualquer coisa para que leve que as pessoas utilizem e que sejam utilizadas por todos, não seja só por ciclistas que fazem como atividade desportiva, sejam utilizadas para as pessoas na mobilidade do seu dia-a-dia, casa-trabalho, nos movimentos pendulares, casa-escola, para ir às compras, etc. Paulo, estamos a falar de utilizar a evidência científica aplicando, digamos assim, exemplos de ciência cidadã ou de melhorar a comunicação científica dos dados obtidos? Eu creio que são as duas camadas. Numa primeira fase, obviamente, temos hoje recursos tecnológicos para sermos capazes, através de os nossos dispositivos dos smartwatches, por exemplo, ou dos Fitbits, etc., de captar um volume de informação que é mensurável acerca daquilo que são as minhas respostas fisiológicas a determinado tipo de estímulos. Fazemos em tempo real a medição destes indicadores e podemos correlacionar com os ambientes. Outra coisa é, também não temos cidades médias, ou dizer, temos indicadores, Lisboa é uma cidade que tem um índice de qualidade de vida abaixo ou acima. A verdade é que determinado tipo de territórios de microescala ou hiperescala dentro das cidades são muito diferenciadas em termos de estímulos. E, portanto, precisamos de informação em tempo real, precisamos de mais informação de granularidade para podermos ter evidência científica robusta, para depois termos políticas de ação que sejam mais à medida daquilo que é o território e daquilo que nós pretendemos do território em termos de respostas. Portanto, o tema, já agora uma nota, eu acho que pode ser interessante também, até para, que é a saúde e o ambiente, mais ou menos a 370, não sei agora, antes de Cristo, já Hipócrates tinha feito um pequeno tratado sobre dos ares, da água e dos lugares, mencionando exatamente que o ambiente em que nós vivemos e passamos tempo impacta na nossa saúde. O que menos tem sido feito é na nossa saúde mental. A saúde física tem sido, já aqui também foi referida, até na palestra anterior, e por isso, saber exatamente, do ponto de vista neurológico, como é que nós respondemos a determinado tempo de estímulos, é importantíssimo também hoje, porque eles são as emoções que nós sentimos relativamente aos espaços, que são o principal fator de motorização para depois o comportamento que eu tenho a seguir e para os meus hábitos do dia-a-dia. Mas depois temos depois duas fases, não é? Uma é, até poderá caber às cidades poder desenvolver um conjunto de sensorização para obtenção de dados, mas depois é preciso quem olhe para eles, que os interprete, que os trate para, de alguma forma, resultar nessa ligação, digamos, com a sociedade. Com certeza, há aqui toda uma pipeline de desenvolver. Então, hoje temos, também se falou, temos um grande volume de informação, o Big Data, mas muita desta informação não está estruturada. É informação que não é recolhida de forma periódica sobre determinado tipo de ambientes que nos permita fazer um acompanhamento e uma monitorização e que tenhamos o exposome ou estudos longitudinais para perceber exatamente qual é que é verdadeiramente o impacto destas coisas. Portanto, essa camada de informação é preciso curadoria desta informação, harmonização, standardização, é preciso os metadados que foram também já referidos, mas depois é preciso também pôr esta informação disponível para as pessoas. Eu percebo que isto possa ter um impacto muito grande. Nós temos isto hoje no clima, temos mapas de risco, as cheias rápidas, vulnerabilidades, etc. Mas se eu disser a determinado tipo de pessoas que o território onde habitam hoje, o seu bairro, é provavelmente causador
de um indicador de risco elevado para que venha a desenvolver uma doença de foro mental, ansiedade, depressão. As pessoas que vivem em áreas urbanas têm a probabilidade de ter a doença ou padecer de esquizofrenia 2 vezes mais quem vive em áreas rurais, por exemplo. A ansiedade é mais de 40%, etc. Portanto, há alguns estudos, mas isto pode ser à microescala. Agora, isto, claro, que é informação que é sensível, não é? Dizermos uma coisa disto às pessoas e dizer que no outro bairro as pessoas, se calhar, podem ter um aumento de vida por viverem perto de um espaço verde ou de um espaço azul ou de ser uma cidade um bairro mais compacto, em que tem acesso a tudo numa distância muito curta de 5, 10, 15 minutos e promover a mobilidade e um modo de vida ativo, provavelmente a sua extensão de vida aumenta em 4, 5, 10 anos. Mas creio que será por aí. Esta camada de informação é fundamental para desenharmos as novas cidades. Não têm de ser só sustentáveis, elas também têm de ser cidades que sejam capazes de promover a saúde e o bem-estar das pessoas. Muito obrigado, Paulo. Já temos aqui imensas questões, agradeço imensa a participação, vamos tentar percorrer algumas delas. Da minha parte já me saltam também imensas, vamos dar aqui prioridade àquelas que já nos fizeram chegar e vamos começar precisamente aqui por uma questão que é feita pelo Daniel Rezendes, Guimarães, perguntando quais as transformações a nível de infraestruturas urbanas que estão a ser feitas em Guimarães. Estão a pensar na construção de ciclovias, faixas de bus, parques verdes urbanos e substituição dos parques de estacionamento por zonas de cidadãos que possam usufruir. Parece-me que o foco principal do que foi apresentado está na mudança comportamental, mas sem alterar significativamente as condições nas quais as pessoas vivem. Deixo aqui esta questão, porque sei que é bastante fácil responder. Alô? Ok. É sempre fácil de responder. No entanto, eu desafio a pessoa que colocou essa questão a ir a Guimarães e ver as transformações infraestruturais. Obviamente que eu falei da parte mais complexa da Capital Verde Europeia e da Jornada Climática de Guimarães, que está que se incide sobre a transformação das pessoas, e a Cantarinha dos Namorados, se me permite, Soutora, é uma personificação do quanto uma capital verde europeia que orgulha uma cidade pode, de facto, trazer aqui a parte da cultura local, que é fundamental, as pessoas sentirem esta identidade. E eu podia ter escolhido outro exemplo, mas como sou uma romântica e a Cantarinha dos Namorados personifica também esta parte da humanidade que nós temos que encarar esta missão, trouxe esse exemplo. Mas uma das medidas, podemos falar de muitas, em termos de medidas infraestruturais, Guimarães tem, e eu não vou dizer todas, vou dizer apenas algumas, se calhar aquelas que têm mais impacto, por exemplo, na qualidade do ar. Nós temos o City Air, que nos diz que 97% das pessoas que vivem em Guimarães respiram boa qualidade do ar, e isto também advém do transporte público. Obviamente que, se olharmos para o transporte público de Guimarães, em 6 anos o transporte tornou-se numa frota com veículos 100% elétricos, que é apoiada por uma frota também de transporte a pedido 100% elétrico. Ontem o Sr. Presidente de Câmara inaugurou mais uma linha para poder dar ainda mais resposta à necessidade das populações. Mas eu, quando olho para isso, também tenho que olhar para a matriz de mobilidade de Guimarães, que me diz que 76% das pessoas ainda utilizam o transporte individual para as diferentes deslocações que fazem, sendo que a maior parte dessas deslocações é feita dentro do município de Guimarães. Ora, quando pensamos nisto, de uma forma integrada e global, dizemos sim, em termos infraestruturais eu criei as condições, mas também é necessário que haja uma transformação do cidadão, e eu volto agora e volto a referir que trouxe para aqui, para este congresso, o verdadeiro desafio que em Guimarães, e penso que não é caso único, porque já tivemos aqui também o exemplo de São Paulo, reside na transformação das pessoas.
o Plano Municipal de Ação Climática de Guimarães elenca mais de 100 ações, incluindo ações concretas na área da saúde. Portanto, Guimarães foi um dos primeiros municípios a apresentar o Plano Municipal de Ação Climática, que tem ações precisamente de adaptação, mas também ações de mitigação. Guimarães é uma das 100 cidades que tem a ambição de ser climaticamente neutra em 2030. E demonstramos à Comissão Europeia que sim, é necessário criar infraestruturas. Ainda não chegamos tão longe quanto chegou na freguesia, mas apresentaremos agora a primeira comunidade de energia, que vai incidir inicialmente nos edifícios municipais históricos. Guimarães é uma cidade com um património histórico bastante importante e tem o Centro Unesco, onde estão mais de 50% dos edifícios municipais localizados. E há bocado falávamos aqui do edificado. Quando quiseres que pare, eu paro. Mas aquilo que eu quero dizer é que esta comunidade de energia inicialmente vai resolver o problema de eficiência energética nesses edifícios e depois, posteriormente, iremos ler com cuidado o seu caso de estudo e perceber como é que nós conseguimos ter essa energia disponível para os cidadãos. E por aí além. A candidatura de Guimarães está disponível no site da Comissão Europeia e tem inúmeras ações, mas convido-vos a visitarem Guimarães e procurem-nos. Estamos perto, a 3 horas Muito e meia de obrigado, comboio. obrigado, Isabel. Realmente esta questão comportamental e a transformação dos hábitos das pessoas é extremamente importante, não só pela informação que chega, como o Paulo falou, mas recordo uma conferência que uma vez tive, que estava um autarca de uma cidade moçambicana e uma autarca de uma cidade portuguesa, não vou dizer quais, em que a necessidade do autarca da cidade moçambicana era fazer a infraestruturação para saneamento e água potável, enquanto que do autarca portuguesa era o facto de ter ciclovias e fazer com que as pessoas andassem de bicicleta. E o autarca moçambicano disse que o problema dela era muito mais complicado que o dele, porque o dele bastava dinheiro para fazer as infraestruturas e as pessoas queriam mesmo, pela escassez da água, abrir a torneira e ter acesso à água. E o dela era uma mudança de mentalidade e de hábitos e que ia demorar décadas, por isso é efetivamente um desafio que nós temos pela frente. Deixo aqui uma pergunta também ao Duarte Cordeiro, deixada pela Patrícia Gomes. Questões que, na tua opinião, quais os principais desafios ao cumprimento? Aliás, eu selecionei esta questão porque acho que é provocatória ao mesmo tempo e bastante interessante. Quais os principais desafios para o cumprimento do roteiro da neutralidade carbónica e se irá a Portugal conseguir antecipar a meta de cumprimento para 2045? Muito obrigado pela pergunta. O grande desafio, não é um desafio só de Portugal, é um desafio global, é como é que nós vamos manter estes nossos objetivos e estas metas climáticas e compatibilizá-los com outras prioridades que têm surgido na nossa vida, muito fruto de alterações geopolíticas e comerciais em termos internacionais. Quando estes desafios foram feitos, nós não tínhamos guerra, nós não tínhamos, de repente, a defesa passou a ser uma prioridade internacional, nós não tínhamos tarifas comerciais a pressionar os custos sobre as empresas, e a pergunta é como é que nós conseguimos compatibilizar. Portanto, nós temos que olhar, o roteiro da neutralidade carbónica tinha pressupostos, queria chegar à neutralidade carbónica com um esforço de redução de emissões, um esforço de captura de carbono. Isto é válido para um país, é válido para uma empresa, para um setor empresarial. E nós hoje temos de ter a inteligência de procurar outros pontos de equilíbrio. Pontos de equilíbrio que compatibilizem o tema do ambiente com a competitividade, com a autonomia dos recursos, e é a capacidade de quem hoje tem decisão, numa cidade, num país, em termos internacionais, de rapidamente encontrar um ponto de equilíbrio novo para continuar a gerar esperança, a gerar movimentos positivos em torno da transformação que nós precisamos e, de preferência, com impactos positivos. O roteiro da neutralidade carbónica, eu lembro-me, fez uma compatibilização entre os cenários mais ambicioso, menos ambicioso, com o impacto, por exemplo, de crescimento económico no nosso país. Os cenários mais ambiciosos também coincidiam com os cenários com mais impacto económico no próprio país. E, portanto, é possível
nós encontrarmos soluções que sejam virtuosas a várias dimensões. Temos é que perceber que nós, neste momento, já não estamos no mesmo contexto. E, portanto, eu diria rapidamente que, por exemplo, entre a mitigação e a compensação tem que haver uma mudança, tem que se acelerar muito mais as políticas de compensação, temos que ser inteligentes. Há pouco dei um exemplo, com transferências no interior litoral, por exemplo. Nós temos que ser também, olhar para aquilo que são os nossos objetivos, por exemplo, capacidade de energia instalada. Tínhamos previsto um determinado tipo de forma de chegar ao objetivo, se calhar já não vamos chegar lá. Temos que acelerar, se calhar, o licenciamento mais rápido nas cidades, nas zonas urbanas, para poder atingir mais rapidamente os objetivos. Portanto, nós temos que encontrar pontos de equilíbrio e temos que ser rápidos a facilitar o crescimento que vai permitir esse equilíbrio. Aproveitando muito esta resposta que foi dada, há aqui uma outra questão que entretanto caiu e que eu vou aproveitar, curiosamente também poderia ser minha. Nesta relação de atingir estas metas e os objetivos, há sempre a dicotomia entre aquilo que são os grandes projetos de alteração, nomeadamente os parques solares e outros, e aqueles que nós há pouco falámos como exemplos de ir, e que também foi falado na tua intervenção, de irmos ao autoconsumo. Onde é que se encontra o equilíbrio de maneira a que não tenhamos que, de repente, passar do 8 ao 80 ou do 80 ao 8 e tornando a opinião pública, às vezes, contra aquilo que são os processos de transformação e transição energética? Há aqui uma dimensão, eu respeito muito as organizações e as instituições portuguesas que têm responsabilidades de acompanhar e decidir sobre o licenciamento e a validação deste tipo de projetos. E nós temos que credibilizar as instituições. Há uma coisa muito transversal à nossa sociedade, a descredibilização das instituições. Acho que quem quer realmente procurar caminhos, dar resposta aos problemas, tem que credibilizar as instituições. Pode haver pontualmente problemas, mas se há uma instituição que diz que um projeto foi devidamente ponderado, tem impactos, porque nós às vezes infantilizamos a discussão. Porque infantilizamos a discussão como se fosse possível a transformação sem impacto. Vai sempre haver impacto. Nós temos é que mitigar o impacto. E temos que ter maturidade para perceber, sim, vamos ter impacto, se estamos eventualmente a impactar, se o projeto tem uma prioridade nacional e se tem um impacto específico numa comunidade, nós temos que ter a maturidade para decidir avançar o projeto, mas compensar aquela comunidade. Mas o que nós temos dificuldades às vezes é definir as nossas prioridades e assumir decisões. E depois ter maturidade na discussão. Nós não podemos e por isso é que as entidades que são responsáveis por acompanhar as metas nacionais, os objetivos ambientais, também são as responsáveis pelos licenciamentos. E eles medem as consequências e os impactos. E nós temos que começar a credibilizar estas instituições, em vez de estar permanentemente a minar aquilo que é o papel que essas instituições têm, porque são pessoas responsáveis, que fazem o seu trabalho. Obviamente podemos apoiá-las com ciência, com universidades, ter double check, podemos fazer várias coisas, mas não estar permanentemente a pôr em causa. Eu nisso, às vezes é impopular esta minha posição, mas se uma entidade diz que alguma declaração de impacto ambiental é favorável, mesmo que seja um grande painel solar numa determinada zona do país, vai ter sempre a minha concordância. Ok, muito obrigado. Gilberto, vou aproveitar aqui e fazer duas questões numa das que nos fizeram chegar. Uma tem a ver muito com a questão dos espaços verdes urbanos. Desde logo o facto de, nomeadamente a que é feita pela Patrícia, também a de a taxa de sucesso, perguntar pela taxa de sucesso de plantação de árvores, mas também são feitas aqui outras questões, que é o facto de haver substituição das árvores, que há cortes de árvores urbanas, etc. Como é que é feito numa cidade como São Paulo toda esta gestão, tendo em conta que há uma dimensão que ultrapassa a escala humana, digamos assim, de gestão de todos estes espaços verdes? Há uma compreensão de toda a gestão destes espaços, a taxa de sucesso da plantação dessas árvores é elevada, há um maior cuidado relativamente a essa plantação? Bom, São Paulo tinha em 2004 36 parques públicos municipais, 36. Hoje tem 121. E a proposta é até
dentro de alguns anos, ter 150 parques. A nossa meta era 200, mas um pouco menos que a meta, mas nós estamos felizes porque os parques estão indo, né? Além disso, por pressão nossa que eu digo é do movimento ambientalista da cidade de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo tomou uma atitude que eu acho fundamental. Vocês viram que a cidade tem muitas matas ainda, Mata Atlântica de pé, na Zona Sul, na Serra da Cantareira, na Zona Leste, pedaços grandes, temos animais grandes, até onças, né? Onça pintada, a gente tem lá no extremo sul da cidade, tem muita biodiversidade, mas o crime organizado, em particular, estava trabalhando no seu ramo imobiliário, derrubando essas matas de maneira ilegal e loteando na beira dos mananciais para vender, para fazer condomínios. Houve uma luta enorme nossa, eu pessoalmente fiz um dossiê, nós tivemos 14 ameaças de morte por parte do crime organizado, porque denunciamos e conseguimos reverter isso, e o prefeito se convenceu que ele precisava proteger essas áreas verdes. Então, ele está desapropriando 150 milhões de metros quadrados de mata nativa, de pé, está sendo desapropriado num valor de R$1 bilhão, e está transformando essas matas em parques municipais. Aí está protegido para o resto da vida, porque não se mete com a coisa pública. E nem o proprietário vende a preço de banana para que o criminoso desmate e faça condomínio. Então, 150 milhões, já foi a metade paga, desapropriada, e a outra metade está sendo desapropriada e será paga. Somando com os 50 milhões que nós temos hoje, já de área verde, de parques, isso dá 200 milhões de metros quadrados de área de mata protegida dentro de São Paulo, que é mais ou menos do tamanho da cidade de Paris. Ou seja, é uma notícia boa, né? Agora, é claro, a preocupação de plantar é muito grande. Nós temos um problema sério, que é plantar. Nós temos 30% das árvores adoecidas, e nós não chegamos ainda na capacidade de tratar as árvores doentes, embora a gente faça uma luta grande, mas isso ainda não conseguiu fazer. Então, essas aves caem, cupim, aquele animalzinho que come, e outras coisas. E, eu não vou me alongar mais, eu conversei com o secretário de Meio Ambiente de Berlim, que eu vim da Alemanha para vir para cá, ele me disse que lá 70% das árvores de Berlim são doentes. 70%. Eu estava chorando porque as nossas é 30%. Eu perguntei, mas por que, secretário? Ele falou, por falta de água no solo. Elas morrem de secura. Imagina você, né? Então, Berlim, uma cidade super avançada. Mas a gente tem plantado muito, ano passado foi 170 mil árvores, a proposta é cobrir o viário. São Paulo é bem arborizada, não é uma cidade sem verde. O problema é que tem bairros enormes, os bairros mais populares, que não tem calçada, que não tem espaços para você colocar árvore. Bairros como Sapopemba, como São Mateus, na zona leste da cidade, que são desprovidos de árvore. Então, as ilhas de calor que se formam nesse bairro são mortais. Mas estamos trabalhando, estamos avançando. Eu acho que a gente está caminhando na aumentar a cobertura verde e fazer justiça social de colocar área verde, onde hoje não tem, nas populações mais periféricas. Ok, muito bem. Estamos a chegar ao fim e iria apenas, quer ao Ricardo, quer ao Paulo, num minuto, poder encerrar também aqui esta sessão, perguntando neste último minuto, ou respondendo neste último minuto, de que forma é que nós, na realidade, através destes exemplos, podemos fazer expandir estas boas práticas para todo o resto do país e para outras cidades. Na prática, eu acho que aqui o segredo é envolver as pessoas. Na prática, eu acho que o segredo é, efetivamente, envolver as pessoas. E, portanto, há muitas maneiras de o fazer. As associações têm aqui um papel fundamental, mas as autarquias também têm um papel. E os decisores, ou seja, quanto mais nós, coletivamente,
formos promotores de determinadas soluções mais sustentáveis e que vão ao encontro daquilo que foi já aqui falado, naturalmente os decisores também ficam mais vinculados a essas decisões. E, portanto, eu julgo que, como digo, aquele exemplo da comunidade de energia, ela nasce da comunidade. E, portanto, a iniciativa das pessoas que se reuniram e que identificaram um problema, que queriam criar uma comunidade de energia, depois foram à procura de parceiros e encontraram a junta, entre outros parceiros. Portanto, eu acho que a nossa força coletiva é a chave para nós conseguirmos melhorar aquilo que é o futuro de todos. Portanto, mesmo vencendo os aspectos da burocracia que muitas vezes estão inerentes a estas ideias. Não é? É verdade que depois as coisas às vezes são mais fáceis pensadas e ditas do que feitas. Mas lá está, no caso da comunidade de energia, teve que se fazer o caminho das pedras, porque não havia experiência anterior. Neste momento acredito que quem venha a seguir já não terá tantas dificuldades como nós tivemos. E, portanto, trilhar esse caminho pode ser difícil, mas depois é compensador. Paulo, dando-lhe a honra também de encerrar aqui. Muito obrigado. Já subscrevo totalmente. Acrescentava um outro aspecto, se calhar, que também é importante para criar mais consciencialização e sensibilização nesta matéria, é o não fazermos, o não tomarmos estas políticas de ação, tem um custo enorme, mais do que o custo de fazer. Custo da inação. Portanto, assim por alto, só na Europa são mais de 600 mil milhões de euros gastos em problemas de saúde mental, que têm um impacto enorme na falta de produtividade, porque estas pessoas depois estão muito mais vulneráveis e muito menos capazes de participar ativamente na vida económica do país. São mais de 100 milhões, 100 mil milhões só em questões de apoio social. Portanto, não tomarmos medidas tem um custo enormíssimo. Em alguns países é mais de 4% do produto interno bruto, que corresponde em custos diretos e indiretos em áreas da saúde, quando a cidade e a forma como a planeamos pode ser uma parte do Sistema Nacional de Saúde do ponto de vista preventivo. Muito obrigado, Paulo. Quero, obviamente, agradecer a vossa participação, deixando efetivamente aqui 2 belos exemplos de inspiração para aquilo que é as boas práticas em termos de saúde urbana, não só respirar e inspirar como Guimarães faz, mas também o caso de São Paulo, numa mega cidade, em que falou, Gilberto, numa medida que pode parecer muito simples, que foi a questão da poluição visual e que a determinada altura também em Guimarães se retirou todo o excesso de publicidade e o quanto isso afeta esta questão que o Paulo falou sobre a saúde mental, que era uma também das questões bastante interessantes que vocês deixaram aqui. Eram mais de 17 e agradeço imenso a vossa participação, mas não conseguíamos ir a todas. E peço por isso uma salva de palmas aqui aos nossos convidados e oradores. E passo agora então a palavra à Sara. Muito obrigado. Muito obrigada. Chegou agora a hora do almoço livre. Estaremos de volta às 14h30 com 2 mesas redondas em sessões paralelas. Boas práticas de sustentabilidade ambiental na saúde no principal auditório e o impacto ambiental do medicamento no auditório 2. Muito obrigada.